nós vimos na aula passada, no final da aula passada, a diferença entre lei e legislação. Então hoje nós entraremos especificamente no Código Tributário Nacional, nós analisaremos vários aspectos do Código Tributário Nacional e na parte final nós entraremos em crédito tributário, veremos assim o en passant das causas de extinção, exclusão e extinção do crédito tributário, suspensão do crédito tributário, e na sequência eu pararei um pouquinho para explicar um monstro que todo mundo tem na cabeça, que é decadência e prescrição. Prescrição e decadência. Mas não especificamente por isso, porque eu sei que se vocês estudarem com um pouquinho de boa vontade, prescrição e decadência em direito tributário é a coisa mais simples do mundo. É muito fácil. Mas eu vou parar para passar para vocês o entendimento atual do STJ sobre o assunto. Ok? Aí ao final a gente fala sobre sucessão empresarial. Então vamos, nós temos aí uma árdua missão pela frente. Pois bem, nós temos aqui, dentro do direito tributário, o seguinte. Imagine que nós tivéssemos hoje uma regra, uma lei, dizendo o seguinte, para você ir daqui até a porta, você tem que caminhar por esse caminho aqui. Aí você sabe que se você precisar ir até a porta, você vai por esse caminho aqui. Aí, de repente, no meio do caminho, surge um buraco. Aí você pula o buraco. Aí, no meio do caminho, esse buraco é maior. Aí você desvia desse buraco. Quer dizer, você terá atitudes complementares àquela regra. A regra fixa qual que era? Que para você ir até a porta, você teria que ir por esse caminho. Nós temos uma lei dispondo a esse respeito. Uma lei número tal que para você ir até a porta, você tem que ir por esse caminho. Agora, esta lei não previu o buraco. Esta lei não previu um buraco maior. Essa lei não previu uma pedra. Essa lei não previu normas complementares a ela. Agora, você já imaginou, se na atual conjuntura da informática, a cada inovação nós tivéssemos que editar uma lei, quantas leis em direito tributário nós teríamos só para fazer o lançamento do crédito tributário? Então, em função dessa dificuldade de se aprovar uma lei, entendeu? Quando se aprovasse uma lei, já teria já uma outra situação não prevista naquela lei. E porque é impossível, humanamente, o legislador prever todas as situações hipotéticas, todas as situações fáticas que possam ocorrer. Então, com base nisso, o Código Tributário Nacional previu normas complementares, que seriam os tratados, medidas provisórias, decretos, as próprias normas complementares, ok? A fim do quê? A fim de dinamizar a própria dinâmica do direito tributário. Por exemplo, nós temos uma lei do imposto de renda e temos um regulamento do imposto de renda. O regulamento veio a complementar a lei. Eu lembro, quando eu morava em Jacarezinho, isso há uns 25 anos, mais 30 anos, eu tenho 38 hoje, 38 de idade, corpinho de 20, cabeça de 12, né? Você não vai sarar dessa gripe. Veja, eu lembro quando eu morava em Jacarezinho, tinha lá uns 7, 8 anos, o meu pai e a minha mãe, eles preenchiam o imposto de renda naquelas, tipo uma cartolina, que eram por células. Hoje você faz no computador, você faz em casa, pela internet. Então, quer dizer, essa evolução, e por ano que vem a Receita já está formatando um novo programa. Quer dizer, não tem como acompanhar essa evolução. Então, para isso nós temos normas complementares. E quais são essas normas complementares? São os atos normativos, as decisões administrativas com cunho normativo, as práticas reiteradas e os convênios entre os entes políticos. Bom, ato normativo faltou aqui. Atos normativos e decisões administrativas com cunho normativo significam basicamente a mesma coisa. Quer dizer, é uma normatização de situação de fato. É uma normatização, uma regulamentação, uma regulação de uma situação de fato. A diferença está em que o ato normativo é impessoal, o ato normativo é abstrato, o ato normativo é genérico, o ato normativo é para situações que podem ou não ocorrer.
Então, o ato normativo regulamentará essas situações gerais, ao passo que a decisão administrativa com cunho normativo, ela regulamenta aquele caso concreto. Ela regulamenta aquele caso concreto. Ela vale para aquele caso concreto. Ela pode até valer de orientação para casos futuros, mas ela normatiza e regulamenta aquele caso concreto. Ou seja, ela não é genérica, ela é específica. Ela não é impessoal, ela é pessoal. Sacaram a diferença? Ok? Uma é abstrata, a outra é concreta. Uma é genérica, a outra é específica. Melhorou o braço? 100% agora? Isso aí. Beleza? Beleza, queridas? Beleza? Só tem mulher desse lado aqui. Desse lado, Vamos lá. Nós temos também práticas reiteradas. E a doutrina não define o que seriam essas práticas reiteradas. As práticas reiteradas, segundo a doutrina, é uma prática que vem a complementar aquela norma central, vem a complementar aquela norma central, e segundo a doutrina, a partir da segunda prática reiterada que visa a complementar aquela norma central, nós já poderíamos dizer que a prática reiterada é estabelecida. Ok? Que a prática reiterada é estabelecida. O Hugo de Brito Machado, se eu não estiver enganado, ele faz uma observação no sentido de, por exemplo, não existe lei prevendo o pagamento fora de agências bancárias. Mas vamos supor que o banco esteja em greve, não tem como a pessoa pagar. Ela vai lá e paga na farmácia, a farmácia aceita o pagamento. Ou na lotérica. Depois ela, pela segunda vez, vai lá e paga de novo. Quer dizer, é uma prática reiterada a partir da segunda vez, que veio a complementar uma ausência da lei, porque a lei não dizia o que fazer em caso de greve bancária. Conseguiram absorver o exemplo dele? E, por fim, nós temos convênios entre os entes políticos, que são convênios que têm o objetivo de complementar uma legislação central também. Um exemplo clássico, Super Mega, Thunderbird e Thundercat, é o exemplo dos convênios sobre o ICMS. Os convênios entre os estados no que se refere ao ICMS. Ok? Mais do que isso, nós precisamos saber sobre a vigência desses atos complementares. E estes atos complementares, eles entrarão em vigência se for ato normativo a partir da sua publicação, se for uma decisão administrativa com cunho normativo 30 dias após a sua publicação. Prática reiterada, a própria doutrina define como a partir da segunda vez, ok? A partir da segunda vez. E também os convênios entre os entes políticos a partir da data neles prevista, ok? De tudo isso que eu falei, todas essas baboseiras que eu falei para vocês, o mais importante vem no próximo slide. Só um detalhe, teve um concurso para procurador federal, o último concurso para procurador federal, naquele sistema da CESP de julgar certo ou errado o item, eles colocaram mais ou menos assim: o secretário-geral da Receita Federal editou uma resolução dispondo a respeito da forma de pagamento de determinado tributo federal, cuja resolução entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação. Está certo ou está errado? Aí separa. A resolução é uma decisão de um caso concreto ou ela é abstrata, genérica, impessoal? É abstrata. Então, se ela é abstrata, ela não é decisão administrativa, ela é o quê? Um ato normativo. E o ato normativo entra em vigência na data da sua publicação. O item estava errado. Beleza? Ok? Então, essa ideia de atos impessoais e atos pessoais, genéricos, abstratos, tem que estar bem firme na cabeça de vocês aí. Mas o mais importante para a prova de vocês é isso aqui, ó. Vamos supor que o sujeito ele esteja observando essas normas complementares.
ele esteja observando essas normas complementares. E daí? E daí, como é que ele fica? De repente, a lei manda ele fazer A, e ele, observando a norma complementar, ele faz B. A lei manda ele pagar 1.000 e, observando a norma complementar, ele vai lá e paga 800. Se o sujeito observa essas normas complementares, olha que bonitinho. Se o sujeito observa as normas complementares, olha lá. E tem mais. Ai, ai, ai. Tem mais uma. Está acompanhando? Consegue acompanhar? Consegue acompanhar aí o pessoal que está filmando aí? Ó. Bill Gates que se cuide comigo, né? Olha lá. Beleza? Porque se ele observar essas normas complementares, ele não sofrerá nenhuma penalidade, ele não pagará juros de mora e também não terá a sua base de cálculo atualizada. Isso vai cair na sua prova e você vai lembrar desse momento em função desse sorrisinho girando. Aí você pega a prova, começa a girar a prova assim também para lembrar. Ok? Ele não paga, ele não sofre nenhuma penalidade. Por quê? Ele pode até não ter observado a norma central, mas ele observou uma norma complementar, que era justamente para complementar aquela omissão da lei. Beleza? 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 Eu já não lembro o nome de ninguém aqui, mas tá tudo beleza? Dá para responder, cacete? Sim.